Motif, o essencial dos melhores livros de não ficção. O Homem em Busca de Sentido, por Viktor Frankl. O Homem em Busca de Sentido não é apenas mais um livro sobre o Holocausto. É um poderoso testemunho da resiliência humana e uma profunda exploração do que realmente dá significado às nossas vidas. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, transformou sua experiência traumática em uma das teorias psicológicas mais influentes do século XX. Neste resumo, descobriremos como Frankl desenvolveu sua revolucionária abordagem terapêutica, a logoterapia, a partir de suas observações nos campos de concentração. Suas descobertas sobre como encontrar propósito, mesmo nas circunstâncias mais extremas, continuam profundamente relevantes para todos nós hoje. Insight 1. A adaptação psicológica nos campos de concentração, da esperança à sobrevivência. Vamos examinar as diferentes etapas de adaptação mental que os prisioneiros enfrentaram nos campos de concentração nazistas. Embora seja um tema doloroso, sua compreensão nos revela aspectos cruciais sobre a resiliência humana. Quando chegavam aos campos, os prisioneiros vivenciavam uma primeira fase marcada por um choque intenso. Mesmo tendo ouvido histórias terríveis sobre os campos, muitos se agarravam a uma esperança ilusória. Eles tentavam se convencer de que, de alguma forma, seu destino seria diferente. Vamos tomar como exemplo Auschwitz. Ao desembarcar dos trens, os guardas dividiam os prisioneiros em duas filas, uma para trabalhos forçados e outra para a execução imediata. Os recém-chegados, em seu estado de choque, se apegavam à ideia de que sua fila os levaria à salvação, embora nenhum deles soubesse realmente o significado dessa seleção. Após alguns dias, uma segunda fase se iniciava. Os prisioneiros desenvolviam uma espécie de dormência emocional que, surpreendentemente, os ajudava a sobreviver. Seus pensamentos e emoções se concentravam apenas em necessidades básicas, principalmente comida e outras formas de sustento que antes tomavam como garantidas. Esta apatia funcionava como um escudo protetor. Ela permitia que os prisioneiros suportassem as crueldades diárias e aproveitassem qualquer oportunidade de sobrevivência. Por exemplo, quando alguém morria de tifo, os outros não sentiam mais horror ou pena. Eles viam apenas uma chance de conseguir comida extra ou roupas do falecido. O mais doloroso era que os prisioneiros perdiam sua conexão com o futuro. Diferente de nós, que fazemos planos e sonhamos com o amanhã, eles viviam em um eterno presente sem perspectivas. Ninguém sabia quando ou se sua sentença terminaria. Muitos simplesmente existiam, sem realmente viver, pois não tinham objetivos para alcançar. Esta transformação da esperança inicial em apatia protetora foi uma adaptação necessária, embora trágica, que permitiu que alguns sobrevivessem ao horror indescritível dos campos de concentração. Insight 2. O desafio inesperado da liberdade, da descrença à amargura. Vocês poderiam pensar que a libertação dos campos de concentração trouxe alegria imediata aos sobreviventes. No entanto, a realidade se mostrou bem mais complexa e desafiadora. Após tanto tempo nos campos, os sobreviventes enfrentaram uma difícil transição. A liberdade, tão sonhada durante o cativeiro, parecia irreal quando finalmente chegou. Os ex-prisioneiros, acostumados com a apatia emocional desenvolvida para sobreviver, não conseguiam experimentar prazer ou alegria de imediato. Muitos desenvolveram sentimentos conflitantes após a libertação. Alguns, marcados pela brutalidade que sofreram, sentiam um impulso de revidar. Eles buscavam uma forma de compensação pelo sofrimento vivido, às vezes desejando vingança contra seus antigos guardas. O retorno para casa também não correspondeu às expectativas. Imagine a dor de voltar e descobrir que sua família havia sido exterminada e sua cidade estava em ruínas.
Esta realidade cruel aguardava muitos dos sobreviventes, mas talvez o mais doloroso tenha sido a falta de compreensão que encontraram. Os sobreviventes esperavam empatia e reconhecimento pelo seu sofrimento. Em vez disso, frequentemente ouviam comparações inadequadas. Pessoas que nunca conheceram um campo de concentração equiparavam suas dificuldades, como racionamento ou bombardeios, ao horror do Holocausto. A amargura crescia dessas experiências frustrantes. Como explicar o inexplicável? Como fazer as pessoas entenderem um trauma tão profundo e único? Felizmente, esta não é o fim da história. Com o tempo, muitos sobreviventes conseguiram reconstruir suas vidas. Eles aprenderam a valorizar sua sobrevivência e, gradualmente, redescobriram a capacidade de sentir alegria. Insight 3. O poder da vida interior como refúgio da realidade brutal. Como os prisioneiros conseguiam manter sua sanidade em meio ao horror dos campos de concentração? A resposta está no poder extraordinário da mente humana de criar um refúgio interior. Muitos prisioneiros desenvolveram uma habilidade notável de escapar mentalmente de sua terrível realidade. Eles cultivavam um rico mundo interior, onde podiam encontrar momentos de paz, mesmo nas circunstâncias mais adversas. As lembranças de seus entes queridos se tornaram um tesouro precioso. Conversas imaginárias com familiares e amigos distantes ofereciam conforto e força. Era algo que os guardas não podiam tirar deles. Este espaço sagrado em suas mentes, onde o amor ainda existia. Alguns encontraram consolo na beleza da natureza. Um pôr-do-sol, especialmente bonito, ou um pássaro cantando, podiam oferecer um momento precioso de escape. Era como se esses elementos naturais lembrassem que existia um mundo além dos muros do campo. E, surpreendentemente, o humor também encontrava seu lugar. Alguns prisioneiros conseguiam fazer piadas sobre como seus hábitos do campo afetariam suas vidas futuras. Por exemplo, brincavam que, em um jantar em família depois da libertação, procurariam automaticamente as ervilhas no fundo da tigela de sopa, um hábito desenvolvido nos campos para conseguir os poucos nutrientes disponíveis. Esta capacidade de manter uma vida interior rica demonstra a incrível resiliência do espírito humano. Em meio às piores circunstâncias imagináveis, estas pessoas encontraram maneiras de preservar sua humanidade e esperança. Insight 4. O peso e o poder das escolhas em meio ao cativeiro. Em nossa vida cotidiana, tomar decisões parece algo natural. Escolhemos nossas roupas, nossa comida, nossas atividades. Mas nos campos de concentração, o conceito de escolha ganhou um significado totalmente novo e, muitas vezes, assustador. A maioria dos prisioneiros enfrentava um dilema doloroso quando confrontada com decisões. Vamos considerar uma situação comum nos campos: a transferência para outras instalações. Os guardas frequentemente mencionavam campos de descanso, mas ninguém sabia se isso significava uma chance de sobrevivência ou uma sentença de morte nas câmaras de gás. Diante dessa incerteza devastadora, os prisioneiros reagiam de duas maneiras distintas. A maioria optava por não interferir em seu destino. Afinal, como tomar uma decisão quando qualquer escolha poderia significar vida ou morte? A incerteza era paralisante. No entanto, existia um grupo menor e notável de prisioneiros que se esforçava para manter algum controle sobre seu destino. Eles procuravam ativamente oportunidades de fazer escolhas, por menores que fossem. Alguns, por exemplo, se ofereciam para turnos extras de trabalho, esperando influenciar decisões sobre transferências. O mais impressionante era ver como alguns prisioneiros mantinham seus valores morais, mesmo nas piores circunstâncias. Eles transformavam sua vida espiritual em um espaço de escolha e liberdade. Mesmo que não pudessem realizar seus rituais religiosos tradicionais, escolhiam viver de acordo com seus princípios éticos. Um exemplo comovente desta força moral: alguns prisioneiros esfomeados
partilhavam o seu pão com outros em situações ainda mais desesperadas. Estas pequenas decisões de manter sua humanidade e compaixão demonstravam uma forma extraordinária de resistência. Esta capacidade de fazer escolhas, mesmo em circunstâncias tão limitadas, nos ensina algo profundo sobre a dignidade humana. Mesmo quando quase tudo é tirado de nós, ainda podemos escolher como responder à nossa situação. Insight 5. A logoterapia e a busca pelo significado pessoal como força motriz da vida. A experiência nos campos de concentração levou Viktor Frankl a uma descoberta fundamental. Nossa maior motivação na vida não é a busca pelo prazer ou poder, mas sim a busca por significado. Esta descoberta não é apenas uma teoria. Uma pesquisa realizada na Universidade Johns Hopkins revelou que 78% dos estudantes consideravam encontrar um propósito na vida sua prioridade máxima. Isso nos mostra como a busca por significado é uma necessidade humana profunda. Quando não conseguimos encontrar sentido em nossas vidas, experimentamos o que a logoterapia chama de vácuo existencial. É como um vazio interior que surge quando não conseguimos viver de acordo com nossos valores, ou quando sentimos que nossa vida carece de propósito. Você não precisa passar por um trauma severo para experimentar este vácuo. Muitas pessoas encontram este vazio na neurose do domingo, quando, longe do trabalho, percebem que sua vida tem pouco significado além da rotina diária. Mas aqui está uma descoberta interessante. Não existe um significado universal que sirva para todos. Assim como um grande mestre de xadrez dirá que não existe uma única melhor jogada no xadrez, não existe um único melhor propósito na vida. Cada pessoa precisa descobrir seu próprio significado, baseado em suas circunstâncias únicas. O significado pode surgir de diferentes formas. Pode vir do trabalho, como alguém que encontra propósito em uma startup de reciclagem, sentindo que está contribuindo para um mundo melhor. Ou pode vir de uma consciência social mais ampla, como ver o impacto positivo de suas ações na vida de outras pessoas. A logoterapia não prescreve um significado específico, mas ajuda as pessoas a compreenderem que suas vidas podem ter propósito e que cabe a cada um descobrir qual é o seu, através de suas próprias escolhas e decisões. Esta é uma mensagem poderosa de esperança. Não importa suas circunstâncias, você sempre pode encontrar um significado que torne sua vida valiosa e digna de ser vivida. Insight 6. Enfrente seus medos para superá-los. A técnica paradoxal da logoterapia. A logoterapia oferece uma abordagem única e surpreendente para lidar com medos e ansiedades. Em vez de analisar o passado ou buscar causas externas, ela propõe uma solução aparentemente contraditória: enfrentar ativamente aquilo que nos assusta. Esta técnica se baseia em uma observação curiosa da natureza humana. Quando tememos muito que algo aconteça, frequentemente acabamos provocando exatamente aquilo que tememos. Por outro lado, quando tentamos forçar algo a acontecer, muitas vezes não conseguimos. Vamos entender isso com um exemplo prático. Imagine alguém que tem medo intenso de corar em público. O simples pensamento de ficar vermelho em uma situação social já provoca exatamente essa reação. É como se o medo alimentasse o próprio problema. É aqui que entra a intenção paradoxal, uma técnica especial da logoterapia. Em vez de tentar evitar o rubor, pedimos à pessoa que tente deliberadamente corar o máximo possível quando estiver em público. Parece estranho, não é? Mas aqui está a mágica. Quando a pessoa tenta forçar o rubor, descobre que não consegue. Esta descoberta quebra o ciclo do medo. A pessoa percebe que, ao deixar de temer a situação e até mesmo brincar com ela, o problema começa a perder seu poder. Esta abordagem revolucionária nos ensina algo valioso. Às vezes, a melhor maneira de superar um medo não é fugir dele, mas sim encará-lo de frente, até mesmo com um toque de humor. Ao assumirmos o controle da situação que nos assusta,
ela perde gradualmente seu poder sobre nós. A logoterapia nos mostra que somos mais fortes do que pensamos. Temos a capacidade de transformar nossos medos em oportunidades de crescimento, simplesmente mudando a forma como os enfrentamos. Conclusão: a jornada de Viktor Frankl nos campos de concentração nos ensina que a busca por significado é a força mais poderosa na vida humana. Sua experiência demonstrou que, mesmo nas circunstâncias mais terríveis, as pessoas podem encontrar razões para continuar vivendo, seja através de pequenos atos de bondade, da esperança de rever entes queridos ou da determinação de manter sua dignidade interior. A logoterapia, nascida desta experiência extraordinária, nos oferece uma mensagem universal. Não são nossas circunstâncias que definem nossa vida, mas sim o significado que encontramos nelas. Esta perspectiva continua relevante hoje, nos lembrando que sempre podemos escolher nossa atitude diante dos desafios da vida, por mais difíceis que sejam. Você acabou de ouvir os principais insights do livro O Homem em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, uma poderosa narrativa sobre sobrevivência e significado nos campos de concentração. Se você achou este resumo útil, não perca nosso próximo resumo de Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari, uma fascinante exploração da jornada humana. Para mais resumos dos melhores livros de não ficção, inscreva-se no canal Motif e ative o sininho para não perder nenhum novo resumo.